E aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo, o Grêmio venceu o Vasco por 4-0 e chegou à quarta posição do Campeonato Brasileiro. Pelo menos ao final do jogo era quarto colocado, né? Ainda tem mais jogo na rodada, há uma chance aí do Grêmio cair para a quinta posição. De qualquer forma, o Grêmio já fazia algumas rodadas, mas tá de vez ali na briga pelo título brasileiro. Tá no bolo lá com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Santos. Um bolo que o Inter tá fazendo uma força para sair, mas ele ainda está ali, né? O Grêmio está na briga pelo título brasileiro. Além disso, ele está nas quartas de final da Libertadores, está nas semifinais da Copa do Brasil e completou uma sequência de 16 jogos sem derrota. E não foi só que ele ficou 16 jogos sem perder, porque o Grêmio tem perdido pouco, né, nesse ano. Sobretudo depois da parada da pandemia, o Grêmio não teve muitas derrotas. No Campeonato Brasileiro mesmo, são só 3. A questão é que o Grêmio voltou a jogar um futebol bom. Não chega a ser o futebol do Grêmio de 2017, porque tinha o Arthur ali, tinha o Luan jogando bem, tudo, mas é um Grêmio que está evoluindo, voltou a evoluir, voltou a apresentar um futebol mais envolvente, mais agressivo, mais ofensivo, tanto que meteu 4 no Vasco. Não é mais aquele time do começo do campeonato que empatava tudo quanto é jogo, que era um sofrimento para conseguir criar uma jogada, conseguir desenvolver uma jogada ofensiva e que no final das contas empatava com todo mundo ou ganhava muito jogo apertado, e só conseguia fazer um jogo melhor nos grenais, né? Fora isso, era um Grêmio que dava um pouco de angústia no torcedor, ainda mais um torcedor que começou a se acostumar com um futebol muito mais bonito que o Grêmio vinha apresentando nos últimos anos, né? O que aconteceu com o Grêmio, que teve essa evolução clara? Para mim tem uma questão muito fácil de identificar, não é a única, mas é uma questão ali fácil de identificar no setor ofensivo do Grêmio, que foi a transição entre o Grêmio que tinha o Cebolinha e o Grêmio que voltou a ter o Jean-Pierre. Aí faz muita diferença, né? Não entre um e outro, mas o período em que ele estava perdendo um e ainda não tinha recuperado o outro. E o Grêmio sofreu demais por isso. O Cebolinha era o melhor jogador do Grêmio, né? Um jogador que briga por posição na seleção brasileira, né? É um jogador acima da média, é um jogador decisivo, é um jogador que chama o jogo para ele. Mas o problema é que nesta temporada, desde o começo do ano, tá, o Cebolinha não vinha tendo uma sequência de jogos tão boa quanto vinha antes. Talvez porque os rumores da saída do Cebolinha para o futebol europeu foram esquentando cada vez mais, o Cebolinha já não estava sendo um jogador tão decisivo assim. Aí, apesar disso, ele é o jogador que desequilibrava. Ele é um jogador que, quando o Grêmio precisava de algum jogador com um talento extra ali do meio de campo para frente, no setor ofensivo, era em cima dele que a bola ia. Era ele que os companheiros iam recorrer. Ele era capaz de decidir. E muitas vezes ainda decidia. Muitas vezes ele ainda conseguia. Mas já não era o mesmo Cebolinha. Tá? Não era o Cebolinha de 2018 e de 2019. O Cebolinha do começo de 2020. Então aí ele já tem uma queda. E isso atrapalha, né? E daí fala, mas o Grêmio não tem outros jogadores. Aí que tá. O jogador de mais talento ali no meio de campo do Grêmio, no setor do meio de campo ofensivo ali, né, num 4-2-3-1, vai a linha de 3 armadores e mais ataque. O outro jogador que poderia oferecer isso, e poderia ser um desafogo, era o Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre teve muitos problemas físicos no primeiro semestre e até, na verdade, até agora há pouco, até outro dia aí, né? Mesmo depois da volta do futebol, já no segundo semestre, ele vinha com muitos problemas físicos. Então o Jean-Pierre não tinha continuidade, nem só continuidade de jogo, e mesmo quando ele jogava, ele não tinha uma continuidade técnica, porque jogando pouco, toda hora sofrendo lesão, ele não conseguia jogar, fazer com que o futebol dele se desenvolvesse tanto quanto vinha até ele sofrer uma lesão grave no meio da temporada passada. Então o Grêmio perdeu 2 jogadores, um jogador e meio ali, né? Perde meio Cebolinha, considerando a queda de desempenho do Cebolinha, e perde o Jean-Pierre. E daí o Grêmio começa a ser um time um pouco mais escasso de ideias, né? Além disso, o Diego Souza chega no ataque, é um jogador que ficou como centroavante, mas não é nem a posição de origem dele, né? Ele chegou até a jogar de volante, de segundo volante. Ele é um jogador pesado,
é um jogador mais lento, mas é um jogador com técnica e um jogador com visão de jogo. Então ele é um jogador que pode fazer essa função de ataque e fez com alguma competência no Grêmio. Mas ele exige um tipo de jogo um pouco diferente, né? Usá-lo é um pouco diferente. Ele não é um fazedor de gol nato, um artilheiro ali, né? Um centroavante assim. Não, ele é um centroavante que pode fazer bem um pivô, pode fazer uma referência, ele pode até abrir espaço, ele vai ter uma visão tática ali. Então o Grêmio até precisava trabalhar um pouco mais isso. Agora, se você perde o Cebolinha, você perde o Jean-Pierre, começa a ficar mais difícil fazer isso. Então o Grêmio fica com um futebol muito rústico no começo do ano, e o futebol começa que demora para engrenar. Tem momentos de lampejos ali, de repente alguns outros jogadores até conseguiam criar alguma coisa, um jogo, por exemplo, o PP aparecendo bem, mas ainda o Grêmio não se encontrava, não conseguia uma continuidade. Então o Grêmio no começo do ano é um time muito quebrado, né? É um time com muitos momentos, mas que não conseguia uma continuidade grande. Tem a parada, o futebol volta, o Cebolinha sai, né? E daí o Grêmio já desencana, o Cebolinha não tá mais aqui. O PP fica de vez ali, é o jogador que vai assumir aquela posição. E agora o Jean-Pierre volta. E a ascensão definitiva do Grêmio tem muito a ver com o retorno do Jean-Pierre. Porque daí o Jean-Pierre volta até um pouco diferente do que ele estava. O Jean-Pierre ele jogava até um pouco mais atrás, mais como realmente um armador. Agora, nessa volta da lesão, que vem aí para setembro, para outubro, desculpa, o Jean-Pierre tem jogado até um pouco mais avançado, ou até jogar na armação, mas ele chega mais na área, ele tem entrado mais na área. Com isso, o jogo do Grêmio começa a se desenvolver melhor, e até ele próprio, Jean-Pierre, começa a aparecer não só como uma figura na armação, mas como uma figura de conclusão, e ele começa a fazer gol. Então tem muito a ver. O Jean-Pierre fez com que o futebol do Grêmio crescesse muito. O Grêmio passa a ter muito mais ferramentas ofensivas para trabalhar, porque o Jean-Pierre arma e ele próprio finaliza também, então o Grêmio começa a ficar com o jogo mais parrudo nesse aspecto, e daí outros jogadores que vão aparecendo ali, Thuram vai aparecendo agora, tudo, então, Ferreira, então alguns outros jogadores ali do elenco que o Grêmio investiu, e o Grêmio investiu bem no elenco para o começo da temporada, então jogadores que chegaram no começo da temporada, que estão chegando agora, mas que foram também pegando mais embalo, e o Grêmio começa a ficar com uma cara ali na frente. Um pouquinho mais atrás disso, também tem coisa acontecendo no meio de campo, né? O Maicon, o Mateuzinho e o Darlan. O Maicon teve muito problema, também teve problemas físicos na temporada, também uma questão. Mateuzinho Henrique, também. O Darlan apareceu muito bem. O Darlan, um jogador, o Grêmio fica com dois volantes que sabem tocar a bola, qualquer um se você pegar dois desses três ali, você tem um meio de campo que sabe tocar a bola, tudo, então te dá até opções, você pode até deixar algum deles jogando um pouco mais adiantado, né? E demora, acho que pro Grêmio também, tem esses jogadores, mas demora para que as formações possíveis e as jogadas com eles comecem também a encaixar melhor, talvez a presença ali, ver na frente deles um setor de armação que começou a se encontrar, tem ajudado também o futebol deles. Mas você vê que o setor de volantes do Grêmio, que são dois volantes técnicos, qualquer que sejam dois desses três aí, também começou a evoluir muito quando o Grêmio começa a se encaixar. Então, o Grêmio estava com o futebol um pouco pobre, vai no começo do campeonato, um futebol muito mais rústico, mas as soluções estavam lá dentro. Na medida que os jogadores de talento ali começaram a voltar a campo, a sair do departamento médico, à medida que o time começou a ter continuidade na formação, o trabalho começa a pegar embalo, daí vira uma bola de neve no bom sentido, né? Porque vai crescendo o desempenho do time, né? E agora a gente vê o Grêmio como um time capaz de ganhar qualquer um desses três campeonatos em que ele ainda está disputando. A gente já olha o Grêmio agora de uma forma com muito mais expectativa do que como a gente estava olhando ali ao final, por exemplo, sei lá, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
né? O Grêmio de agora é um Grêmio que passa uma impressão de um time muito mais competitivo, um time muito mais letal. E isso tem a ver com o trabalho do Renato, que enfim, ele ficou prometendo o ano inteiro, né? Não, o Grêmio vai chegar, e tá chegando. E daí também tem um mérito aí do Renato deste ano, e do Grêmio como um todo, dos jogadores também, que assim, o Grêmio tá jogando para ganhar o Brasileiro, né? Como é legal ver esse time bom do Grêmio, já dos últimos anos, jogar o Brasileiro pensando em ganhar. E o Grêmio tá pensando em fazer isso, né? Então o Grêmio até, o rodízio que o Renato tem feito ali em alguns jogos por causa da maratona de jogos, até tem sido um rodízio um pouco mais racional do que o rodízio que ele fazia, fez de 2017, 18 e 19, que era um rodízio em que ele simplesmente em alguns jogos botava todo mundo reserva para jogar, e daí o Grêmio muitas vezes tropeçava no Brasileiro, acabava perdendo alguns pontos pelo caminho. Agora não. Agora ele chegou até a poupar jogadores contra o Guarani do Paraguai no jogo de volta, já que uma classificação estava muito bem encaminhada, né? E ele vem rodando um pouco. Poupa alguns jogadores. Jean-Pierre deu um susto no jogo contra o Guarani do Paraguai, começa no banco contra o Vasco agora. Mas assim, você não precisa sacrificar ele, mas você também não precisa prescindir dele. Você não precisa falar, não, poupa tudo. Vai com calma, vai usando todo mundo e vê se consegue. Porque o Grêmio é um time que, no final das contas, tem chance sim de ganhar qualquer um desses 3 títulos. E você, de repente, ficar se matando ali, apostando na Copa do Brasil e na Libertadores, daí você tem um cruzamento ruim, um jogo que o juiz erra, um dia infeliz do seu time, de alguns jogadores ali, você perde no mata-mata e você já jogou fora o Campeonato Brasileiro. Agora não. Campeonato Brasileiro, o Grêmio parece estar jogando para valer, pelo menos por enquanto. Talvez mais para frente, quando afunilar mais ainda, o Grêmio tenha que fazer escolhas um pouco mais difíceis. Mas nesse momento, tem feito uma escolha que, pelo menos pra gente que tá vendo, e eu imaginei até pra torcida, é a escolha mais legal, que é a escolha de tentar ganhar os 3 títulos, tem sabido fazer isso bem, e no final das contas o Grêmio conseguiu achar as soluções que tinha para voltar a jogar um futebol melhor. Tem que ver se continua até evoluindo em relação ao que tem jogado hoje, mas já é um Grêmio que merece sim ser olhado com atenção e como candidato a título, coisa que assim, vendo o futebol que o Grêmio vinha apresentando há 2 meses, não dava para cravar isso, mas agora sim, o Grêmio do Renato cumpriu a profecia do Renato que tanto ficou falando, ele é o falastrão, mas no final das contas, nesse caso ali, tá funcionando mesmo, tá bom? Se você gostou do vídeo da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e tchau, tchau. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, né? Até se vocês forem gremistas, o que vocês acham que dá pro seu time fazer? E tchau, tchau.